Parece que esse artesão está decorando um bolo. Mas, na verdade, ele está imprimindo sua arte em um ladrilho feito de cimento. Há cerca de 200 anos, esses revestimentos eram populares por conta de seus preços acessíveis. Mas falhas na cadeia de suprimentos e a escassez de matéria-prima elevaram o custo de seu principal ingrediente. Atualmente, os ladrilhos hidráulicos podem custar até 10 vezes mais do que alguns modelos mais tradicionais de azulejos de cerâmica. Mas, apesar dos preços, sua popularidade tem aumentado em todo o mundo nos últimos anos. Embora muitas oficinas ainda estejam lutando para se manter de pé. Mas o que fez os preços desses revestimentos subirem tanto? E será que novas tendências podem manter essa arte viva? Todas as manhãs, nessa oficina no Marrocos, os artesãos se acomodam em meio aos ladrilhos. A fabricação ainda é manual. Cada peça passa por mãos humanas. Para mim, esse não é um trabalho comum, e sim uma arte. Porque quando você brinca com todas as cores e formas que cada ladrilho pode ter, você percebe que não está apenas trabalhando, mas também criando. Essa arte começa com a preparação dos pigmentos. Abdaraf consegue criar centenas de cores com apenas 5 pigmentos. Essa é sua parte favorita do processo. Podemos fazer vários modelos diferentes, mas é importante escolher as cores certas para cada um. Cada cor pode nos dar 20 ou 30 variações, e quando as misturamos, várias novas cores surgem dessa mistura. As matérias-primas de algumas cores, como do verde e do azul, são um pouco mais caras, o que pode aumentar o preço final de uma peça. Abdaraf costuma pesar cada pigmento antes de misturá-los com cimento, pó de mármore e água. A combinação dos elementos forma o cimento líquido colorido. Essa mistura é o que confere aos ladrilhos seu acabamento fosco, tão característico. A peça finalizada parece apenas um bloco sólido, mas contém várias camadas. E cada ladrilho é moldado de cabeça para baixo. O primeiro ingrediente é o cimento líquido, que é despejado em um molde feito de bronze. Designs mais complicados, com muitas cores ou detalhes pequenos, acabam levando mais tempo para serem produzidos, o que contribui para um preço mais elevado. Este desenho é muito complexo. Os espaços são mais apertados, então é mais difícil trabalhar com ele. Por essa razão, ele acaba sendo mais caro. Quando os designs são simples, é possível confeccionar até o dobro de peças. E pode levar muito tempo e prática para que um artesão aprenda a calcular a quantidade certa de cimento. Eles trabalham com umas ferramentas bem simples, compostas por um funil e um bastão que controlam o fluxo. Se a quantidade for maior ou menor que o necessário, ou se o molde for preenchido de forma errada, a peça é descartada. Se você olhar bem, vai perceber que este elemento não aparece aqui do outro lado, então nós jogamos fora. Dependendo do design, artesãos podem fabricar de 50 a 90 ladrilhos por dia, o suficiente para cobrir 2 ou 3 paredes de cozinha. A quantidade é bem inferior à dos azulejos cerâmicos, que são produzidos em larga escala. Centenas de uma só vez. Se as cores não forem aplicadas corretamente no ladrilho, podem surgir algumas manchas que estragam completamente o trabalho. Então, precisamos ter cuidado. Após finalizada, a arte é coberta por uma nova camada, feita de areia e cimento. Embora esses profissionais com anos de experiência raramente cometam erros, a natureza artesanal de um trabalho como esse significa que há sempre a possibilidade de alguma peça estragar. Acredito que a parte mais difícil de ser um artesão é fazer um trabalho consistente todos os dias. Porque manter o mesmo nível de maestria e criatividade é algo muito difícil de conseguir. Quando começamos a trabalhar nesta profissão ainda jovens, fica mais fácil aprender os detalhes do ofício.
Mas se começamos em uma idade mais avançada, é mais difícil. Porque podemos aprender algumas coisas com facilidade, mas deixar muitas outras passarem. Quando a camada de cimento está preenchida e nivelada, é hora de levar para a prensa. Esse passo é crucial e leva apenas alguns segundos. A força exercida pela prensa hidráulica é o que faz com que todos os pigmentos, o cimento e a areia se fundam e formem uma peça única, inteiramente sólida. Como a arte é incorporada ao ladrilho, ela não se desgasta ou desbota com as pinturas convencionais. Desenformar um ladrilho pode parecer fácil, mas ele ainda está macio e úmido como um bolo que saiu do forno. Nesse estágio, o menor descuido pode arruiná-lo. Os principiantes praticam com azulejos secos a princípio. E só quando passam a dominar os movimentos é que começam a trabalhar com azulejos úmidos. Se alguém sem experiência tentar virar os ladrilhos ainda úmidos, eles irão cair, porque ainda estarão moles e muito, muito sensíveis. Os ladrilhos precisam repousar por vários dias antes de ficarem prontos para venda. Algumas oficinas submergem os ladrilhos em água e os deixam secando por até um mês. Mas o método de Abderraf é mais rápido e econômico. Basta algumas borrifadas e 4 dias ao sol para que as peças fiquem totalmente secas. Nessa oficina, cada ladrilho custa de $1,50 a $3, ou cerca de $50 a $70 por metro quadrado. Há muito tempo, os preços dos ladrilhos hidráulicos não eram tão altos quanto são agora. Na verdade, eram bem mais baixos e dificilmente uma unidade ultrapassava os 50 centavos no dólar americano. No entanto, com o passar do tempo, as técnicas de produção foram aperfeiçoadas e melhoraram consideravelmente, e a mão de obra se tornou cada vez mais escassa. Além disso, os materiais que utilizamos tiveram um aumento significativo. Então, naturalmente, os preços dos ladrilhos também ficaram mais caros. Isso acontece porque o cimento é procurado por diversas outras indústrias. Como o material é utilizado na fabricação de concreto, o seu preço também depende da indústria de construção civil. Nos Estados Unidos, o índice de preços ao produtor chegou a triplicar desde 1990. E salvo os períodos de recessão, o preço do cimento só vem aumentando. E agora ameaça aumentar ainda mais, graças à escassez e a problemas de fornecimento. A pandemia do coronavírus e a guerra na Ucrânia desaceleraram a produção e a distribuição de cimento. E quando a demanda voltou a aumentar, muitos construtores alegaram não haver material suficiente. Em 2023, o preço do cimento teve um aumento superior a 10% em vários países. Mas apesar dos altos custos e da concorrência de azulejos mais baratos, Abderraf afirma que a profissão está em alta. Pessoalmente, eu acredito que a demanda por ladrilhos hidráulicos aumentou tanto nos últimos tempos por causa da alta variedade de desenhos que as peças podem ter, além de sua boa qualidade. Nos últimos 30 anos, as técnicas de produção se aperfeiçoaram e se desenvolveram bastante. E isso fez com que o número de profissionais aumentasse significativamente. Não faz muito tempo, este ofício chegou perto de sumir completamente, mas felizmente agora estamos vivendo o auge da profissão. Depois que secam, os ladrilhos são enviados para clientes do mundo inteiro. Abderraf conta que suas vendas se dividem entre os mercados nacional e internacional, uma resposta à crescente demanda por ladrilhos artesanais que tem marcado cada vez mais presença no Instagram e em projetos de decoração. O Google Trends mostra um constante aumento no interesse pelo tema desde 2011, e segundo a Data Horizon Research, o mercado pode dobrar de tamanho até 2032. Acho que as pessoas se sentem cada vez mais atraídas pelo que tem personalidade. A gente saiu de uma fase em que tudo era muito igual e as decorações completamente sem graça. Agora percebo um interesse maior pelo que é mais artesanal e menos sintético. Mas não acho que isso seja recente. Os ladrilhos hidráulicos são uma técnica artesanal muito antiga. Para mim, eles são atemporais.
Kate fundou a Concrete Collaborative em 2024. Muitos dos designs são desenvolvidos por artistas parceiros, como esse da designer Carolyn Z. Hurley. Eu gosto de brincar com diferentes texturas, padrões e cores para ver o que conseguimos criar. E os clientes adoram os designers e artistas que trabalham com a gente. Para eles, ter um ladrilho desenhado por um artista é o mesmo que ter uma de suas obras em casa. Para Kate, ladrilhos hidráulicos adicionam personalidade à decoração da casa. E a milhares de quilômetros de distância, seus clientes os apreciam pelos mesmos motivos que Abderrafy. A primeira coisa que eu pensei quando construí a minha casa foi que eu queria inserir o meu trabalho nela de alguma forma. Não importa que seja caro, eu quero tê-lo em casa. Porque é muito importante para mim poder ver o meu trabalho dentro do meu lar. É algo que me orgulha muito, e eu acho que sempre vou me orgulhar, porque é um trabalho que eu faço com o coração, Como cada peça é feita à mão, é natural que haja algumas diferenças. São essas imperfeições que as tornam perfeitas. Como ladrilhos hidráulicos são produtos artesanais que podem envelhecer com o tempo, alguns clientes temem que sejam difíceis de instalar e de manter. Mas Kate garante que a instalação é como a de qualquer outro azulejo. Eu vou fazer uma demonstração para você ter uma ideia. A primeira coisa que eu faço é passar a cola dessa forma, para garantir que toda a área seja coberta. Em seguida, eu coloco o ladrilho. Primeiro, eu pressiono contra a parede, para depois golpeá-lo suavemente com um martelo. A cola que eu estou usando é muito boa. É só esperar umas 2 horas e a base vai estar pronta para receber o rejunte. Depois de definir o espaçamento, ele espalha a cola e pressiona cada ladrilho no lugar. A primeira coisa que precisamos fazer é medir o espaçamento e preparar cada ladrilho. Nesse caso aqui, eu escolhi um espaçador que tem mais ou menos meio centímetro de espessura. É muito importante que os ladrilhos estejam bem alinhados, porque a distância entre todos eles precisa ser exatamente igual. Depois de limpar o rejunte, Antônio espera os ladrilhos secarem para então fazer o selamento. Às vezes, acabamentos sintéticos podem fazer um ambiente parecer frio, e é por isso que muitos de nossos clientes admiram a beleza de revestimentos que envelhecem com o tempo, porque eles deixam o ambiente mais vivo e menos estático, diferente de outros tipos de revestimento. Quando um objeto dura vários anos, ele parece ganhar vida com o tempo. As imperfeições dos ladrilhos hidráulicos fazem parte do seu charme, mas também nos lembram que essa profissão depende de homens que trabalham com as próprias mãos, e nem toda oficina é tão bem-sucedida quanto a de Abderrafy. Alguns artesãos do Egito, como Sayed Hussein, têm medo de que a tradição não seja passada adiante. Infelizmente, a produção de ladrilhos hidráulicos está quase extinta no Egito. Eu me sinto muito especial porque eu sou um dos últimos artesãos que ainda restam por aqui. Nos anos 90, a concorrência de pisos de cerâmica e de mármore prejudicou seu negócio. Hoje, as matérias-primas estão mais caras e é difícil encontrar mão de obra. Sayed mantém a loja aberta e aposta em designs mais baratos, mas é um dos poucos fabricantes que ainda restam no Egito. Não dá para saber o que o futuro reserva para essa profissão tão linda. Ela pode acabar a qualquer momento. Mas eu, sinceramente, eu espero que ela sobreviva por mais centenas de anos. Abderrafy espera que no Marrocos a profissão não apenas sobreviva, mas continue a crescer. Se quisermos que essa profissão sobreviva no futuro, precisamos investir nela. Essa é uma arte muito importante e de grande tradição no nosso país. Por isso, precisamos continuar a investir nela com novas ideias, verba e de todas as formas que pudermos para que ela possa florescer.
Existe um grupo de pessoas que são apaixonadas por essa forma de artesanato e que têm dedicado muito tempo, dinheiro e esforço para preservá-la. E se não fosse por elas, esse trabalho já teria desaparecido há muito tempo. Algumas dessas pessoas representam a empresa para a qual eu trabalho. Para mim, isso não é só um trabalho, mas também um passatempo. Eu tenho um carinho enorme no meu coração por essa profissão. Como eu disse antes, eu não enxergo apenas uma forma de ganhar a vida. Ela se tornou para mim uma forma de lazer, algo que eu amo de todo o meu coração e algo que eu faço com muito carinho.